Nasci em 1959, no dia 4 de agosto. Desde a minha tenra idade, vivi na Avenida do Imperador 1612, a 2 quarteirões do Colégio 7 de Setembro. Passei toda a minha infância, adolescência e parte da juventude morando na Avenida do Imperador. Estudei no 7 de Setembro até a quarta série do ensino fundamental, quando eu fiz a prova, o concurso para o Colégio Militar de Fortaleza em 1970. Fiz todo o ensino fundamental no Colégio Militar e os 2 primeiros anos do ensino médio. Portanto, estudei no Colégio Militar de 11 anos de idade até os 17 anos. Este foi um período muito importante da minha vida. Primeiro, pelos valores. Sou filho de um militar, tenente do Exército da Reserva, portanto, filho de militar, e de uma mãe professora, professora da farmácia da Universidade Federal do Ceará. E esses valores passados por eles eram muito fortes naquele momento de estudo, de dedicação, de seriedade, de ética, e de amor aos estudos. Tá? Nesse período, eu já lia muito, sobretudo história e geografia, que sempre foram as minhas paixões. Portanto, era um aluno mediano nos estudos, mas era um aluno muito dedicado aos esportes. Nesse período também, já nesse período do ensino médio, com 15, 16 anos, eu entrei para o grupo de jovens São Vicente de Paula. E isso foi muito importante na minha vida, porque primeiro, final dos anos 70, não é? Ainda época da ditadura militar, não havia muita liberdade de associação, de organização, não havia movimento estudantil, né? O movimento estudantil estava proibido pelo AI-5 de 1968, e naquela época a igreja era fundamental na organização da juventude. Em 76 eu fiz um encontro de jovens da Arquidiocese de Fortaleza, que na época era muito importante, havia todo mês tinha um encontro de 2 dias, final de semana, organizado pela Arquidiocese de Fortaleza, onde os jovens refletiam, rezavam, tinham palestras. Isso foi muito importante naquele período da minha vida, não é? Muito bem, então nesse período, em 1977, eu fui para o Colégio Cearense. Isso era muito comum na época, os alunos do Colégio Militar, que não queriam ser militares, eles iam para o Colégio Cearense fazer o terceiro ano. Na época era o melhor terceiro ano do ensino médio, para preparar para o vestibular. No começo de 1978, e comecei a fazer, portanto, faculdade de Direito na Universidade Federal do Ceará. Naquele período ainda, 1978, né? Foi o ano da reorganização do movimento estudantil, e a gente começava a discutir isso. O movimento estudantil estava se reorganizando. Em 1968 houve toda aquela perseguição, né? E nesse período, 1977, 1978, foi o período da reorganização do movimento estudantil. Bom, o fato é que no segundo semestre de 1978, eu recebi um convite para ser professor do Colégio Cristos. Eu tinha acabado de fazer 19 anos, né? Eu me lembro que foi em agosto de 1978, para dar aula de moral e cívica, que na verdade era mais religião do que moral e cívica, né? E, enfim, então eu fui, levei o que eu tinha aprendido nos grupos de jovens, nos encontros, e foi muito interessante, porque eu fui convidado primeiro para dar uma palestra. Se os alunos gostassem, eu ia continuar sendo professor. Foi aí, nesse período, nos anos 80, que eu conheci a Ana Tessia, minha mulher. Mas o fato é que eu a conheci, comecei a namorar a Ana Tessia nesse período,
Foi um namoro muito atribulado, porque, enfim, eu não queria no começo nada firme e tal, mas acabei me apaixonando por ela. E ela me ajudou muito na minha primeira campanha, em 1988. E em 89, assim que eu me elegi vereador, praticamente, assumi em fevereiro, em março, dia 11 de março de 1989, eu casei. E isso fez com que nós tivéssemos duas filhas, né? Hoje nós temos a Maiara, com 33 anos. Portanto, nós temos 33 anos de casados. E no final de 87 eu tomei a decisão de ser candidato a vereador de Fortaleza e fui candidato em 1988. É bom destacar que em 1986 eu comecei a me dedicar ao partido, ao PT, comecei a ir às reuniões, participei em 1986, fui um dos coordenadores da campanha do João Alfredo, a deputado estadual que se elegeu, ele e o Hilário Marques naquele ano. Em 87 eu me filiei ao PT, e em 88 eu fui candidato a vereador e ganhei as eleições. Foi minha primeira eleição vitoriosa, 1988, primeira vez também que eu me candidatei ao Partido dos Trabalhadores, partido que eu sou filiado até hoje. Bom, o fato é que comecei então a me dedicar ao legislativo, e fiz isso com muita vontade, com muito gosto. Eu era muito presente nos movimentos sociais, no movimento sindical, sobretudo de educação, não é? Mas também em outros movimentos. Bom, o fato é que eu me dediquei muito ao legislativo. Vou destacar que em 2002, por muito pouco, eu não fui candidato a governador. É bom destacar que no ano de 2000 eu fui candidato a vice-prefeito. Eu era deputado estadual, fui candidato a vice-prefeito na chapa com Inácio Arruda, que era deputado federal na época e foi candidato a prefeito. Quase que a gente ganha, porque fomos para o segundo turno contra o candidato Juraci Magalhães, que era o prefeito da cidade. A gente foi para o segundo turno com ele, e, lamentavelmente, por erros cometidos na campanha, nós perdemos a eleição, né? 2 anos depois, em 2002, por muito pouco, eu não fui candidato a governador. É bom destacar que nesse período, eu me lembro que o Lula conversou com o deputado Guimarães, que era o presidente do partido da época, que sempre foi a maior liderança, muito ligado à direção nacional, muito ligado ao Lula. E o Lula pediu para o Guimarães marcar um café da manhã comigo. E vejam só, esse café da manhã o Lula queria me convencer a ser candidato a governador. Realmente eu não queria. Nesse período, estava muito bem, dando aula, sendo deputado estadual, gostava muito, sempre sendo um dos mais votados, em alguns momentos o mais votado em Fortaleza, o segundo mais votado deputado estadual dentre todos, né, em geral no estado. Então, mas eu jamais conseguiria negar ao Lula, né, se ele realmente me convidasse para ser candidato a governador e me convencesse e tal. Então, essa cantada do Lula eu iria cair tranquilamente. Aquela minha eleição em 2010 para federal muita gente foi contra, porque achava que eu ia ficar longe do Ceará, longe de Fortaleza, e eles tinham razão. Mas eu queria muito ser candidato a federal, não me arrependo, porque eu queria viver essa experiência de Brasília. O fato é que eu não gostei. Achei que era mais útil aqui. Na vida tem disso. Às vezes as derrotas nos dão outras oportunidades, outras possibilidades. Quando eu perdi em 2014 para deputado estadual, né, eu tinha desistido de ser federal, resolvi ser candidato a estadual, perdi a eleição. E ali eu disse, bom, tá bom, agora eu encerro a vida no legislativo. Foi quando o governador Camilo, que a gente tinha lutado tanto para a sua eleição, e ele ganhou numa bela vitória, me convidou para ser secretário do Meio Ambiente. E lá eu tive a oportunidade de exercer durante 8 anos essa função e me realizei muito. Para ser sincero, gostei muito de ser parlamentar, mas gostei mais ainda de ter sido secretário do Meio Ambiente. Nós tínhamos muitos desafios. Me lembro que quando o Camilo me chamou, disse: Olha, tem muita coisa para fazer, mas tem uma que há muito tempo se tenta e não se conseguiu ainda, e é o seu grande desafio,
que era a regulamentação do Parque Estadual do Cocó, uma luta de 40 anos, não é? Em 2017, finalmente, depois de muita discussão, de muito debate, muita reunião, a gente conseguiu regularizar, regulamentar, criar oficialmente, criar um plano de manejo, ter um plano para a gestão do Parque Estadual do Cocó, que é um parque que atravessa Fortaleza, acompanhando 20 quilômetros do Rio Cocó. Foi uma grande realização e uma conquista para a cidade. Então, sou muito grato ao governador Camilo por ter me dado aquela oportunidade, como também sou muito grato ao pai dele, ao Eudoro Santana, que foi meu colega na Assembleia e que sempre me estimulou muito em todas essas ações, essas iniciativas. E quando terminou o governo Camilo, o governador é humano, é um companheiro que eu sempre admirei muito, sempre estive ao lado dele de muitas lutas no Ceará. É humano, me convidou para ser seu assessor de assuntos municipais, que é a função que eu estou exercendo hoje. E também é muito gratificante, porque eu faço o meio de campo entre o governo do estado e as prefeituras. E aí eu acompanho, tenho viajado o Ceará quase todo, em inaugurações, representando o governador, ajudando os prefeitos a conseguir êxitos nas suas gestões. E o bom disso tudo é que eu fui professor de muitos prefeitos e prefeitas, de muitos secretários, de muitos deputados, e tenho convivido cotidianamente com pessoas que eu já conheço há muito tempo, não é? E é muito bom a gente encontrar ex-alunos e ex-alunas brilhando, né? Fazendo bem à sociedade. É muito bom para um velho professor encontrar seus alunos fazendo tanto pelas suas comunidades. E eu quero, assim, dizer que eu sou muito grato, não é, a esses dois líderes, a Camilo, a Eudoro Santana, muito grato a Eumano de Freitas, muito grato a toda a equipe de secretários, de assessores do governo, os prefeitos, e muito grato à minha família, a Natécia, a mulher que eu amo e sou apaixonado sempre, a minhas duas filhas queridas que eu amo muito, Maiara e Marina, meus dois netinhos maravilhosos, que é a Liz e o Iago, e pelos amigos que tenho, não é? Os amigos, grandes amigos que fiz nas mais diversas fases da minha vida. Então só tenho muito agradecer. E agradecer a todos que acompanham as minhas ações, todos que acompanham a minha vida, as relações importantes que eu fiz na vida, isso para mim é muito gratificante. Quero ressaltar também aqui a governadora Isolda, que fui secretário dela também durante 9 meses, uma relação excelente e uma grande admiração que eu tenho também por ela, não é? E os colegas deputados, os amigos que fiz nos parlamentos, né, foram momentos assim muito importantes na minha vida. Fico muito feliz também de hoje estar aqui no Farias Brito. Era uma escola que eu sempre quis dar aula, nunca tive essa possibilidade, e fiquei feliz quando o professor Tales, que é meu amigo, querido, me convidou para participar da equipe do Centro Universitário Farias Brito. E uma escola de altíssimo nível, um centro universitário dos melhores que temos no Brasil, e fico honrado de hoje participar dessa grande equipe, estar ao lado de Thales, da Lirian e de toda a equipe do Farias Brito. Também quero aqui saudar os meus assessores, o Pinter, o Edson, a Dilma, que sempre estiveram comigo nesses anos todos. E fico muito gratificado, muito grato à vida que eu tive e quero continuar tendo ao lado de vocês. Um abraço forte.